Bom, pessoal, como alguns de vocês me relataram que estavam com um pouco de dificuldade para realizar a lista de exercícios que vocês devem me entregar, eu tô com ela aqui pra gente dar algumas explicações, tentar facilitar vocês fazerem a lista para daí vocês me entregarem. Então, eu tô aqui com todos os exercícios, 12 exercícios que foi passado a vocês. Como vocês estão com eles aí, eu vou lendo e vou dando as explicações. Espero que a imagem facilite bastante, por mais que a minha impressão não está muito boa. Então, a primeira questão. Uma solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio usado em medicina, porque sua composição coincide com aquela dos fluidos do organismo. Sabendo-se que foi preparada uma dissolução com 0,9 gramas do sal em 100 ml de solução, podemos afirmar que a molaridade da solução é aproximadamente... Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Então, eu já sei que o sal que eu tenho é NaCl, e aí eu vou olhar na nossa tabela periódica a massa de cada um. O sódio é 23, o cloreto é 35,5, arredondem a 36. Então, somando os dois aqui, eu consigo chegar na nossa massa molar. Eu tenho, então, uma massa molar de 59 gramas por mol. O que mais que o exercício nos dá? Nos dá a nossa massa, que é igual a 0,9 gramas. E tenho o nosso volume, que é 100 ml, que é o mesmo que 0,1 litros. Então, eu já tenho inicialmente alguns dados. O que ele está pedindo? Molaridade. Quando ele pede molaridade, ele está pedindo a mesma coisa que mol por litro. Então, eu quero saber qual que é o mol por litro dessa solução. Se eu quero saber mol por litro, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou transformar gramas para mol através da massa molar. Uma vez que eu tenho o número de mols, eu vou pegar, o segundo passo é dividir o número de mols pelo volume. Lembrando que o volume tem que ser em litros. E aí, eu já obtenho a nossa resposta. A outra opção que nós temos é fazer por fórmula, onde a nossa fórmula vai ser molaridade é igual a massa dividido por massa molar vezes o volume, que é basicamente a mesma coisa que estão fazendo as regras de 3. Então, dá para fazer a primeira questão. Segunda questão, eu falo aqui do permanganato de potássio. Então, eu quero que dissolver até, a massa de permanganato de potássio, que deve ser dissolvida em água, até completar o volume de 200 ml, de modo a obter-se uma solução 0,01 mol por litro. Então, eu já tenho aqui a nossa molaridade, que é 0,01 mol por litro. Eu quero saber a nossa massa, que é a nossa pergunta, e tenho o nosso volume, que é 200 ml, mesma coisa que 0,2 litros. Então, eu vou fazer o inverso aqui da primeira. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho a nossa molaridade, eu sei quantos mols para 1 litro. Eu quero saber em 200 ml. Vou fazer a primeira regra de 3. 0,1 mol é 1 litro, para 0,2 litros é X. Vou saber o número de mols. Depois, através da massa molar, eu consigo saber a massa, que é em gramas. Então, é o nosso passo a passo. Nossa terceira questão. Um objeto com o objetivo de diminuir a incidência de cáries na população em uma cidade, adicionou-se fluoreto de sódio à água distribuída nas estações de tratamento, de modo a obter a concentração de 0,05 mol por litro. Com base nesse valor, podemos dizer que a massa do sal contida em 500 ml da solução é
exatamente o mesmo problema do 2, só que com outros dados. Então, aqui eu já tenho a nossa molaridade, que é 0,05 mol por litros. Quero saber de novo a nossa massa e tenho o volume de 500 ml, dá 0,05 litros. Então, é a mesma coisa que vocês fizeram no 2, que vocês fazem no 3. Vou transformar primeiro mol em mol por litro, para saber quantos mols eu vou ter nessa relação daqui, e depois, através da massa molar do fluoreto de sódio, que a gente já tem a fórmula aqui. Lembrem de pegar a nossa tabela periódica, ou joguem no Google, que só jogar a fórmula ele já sai qual que é a massa molar, já tem a nossa resposta em gramas. Questão 4. Dissolveu-se 4,6 gramas de NaCl em 500 gramas de água pura. Eu tenho a massa de NaCl em 500 gramas de água pura. A solução resultante foi usada como soro fisiológico na asepsia de lente de contato. Assinale ou diga a opção que indica o valor aproximado da porcentagem em peso de NaCl existente nessa solução. Então, eu tenho aqui, lembrem de algumas denominações que eu comentei com vocês em água, dissoluto, solvente e solução. Só pra gente relembrar. O soluto aqui vai ser a nossa menor parte, no caso, o soluto vai ser o NaCl, que eu tenho 4,6 gramas, e o nosso solvente, que é a nossa maior parte, é a água, que nesse caso são 500 gramas. E a solução é a soma de solvente mais soluto. Então, eu vou somar aqui, dando 504,6 gramas. Se eu quero saber porcentagem, é sempre para 100. Então, é a porcentagem de soluto na solução. Então, eu tenho 4,6 gramas, tá? Para a solução de 504,6, que é a solução. Para 100 gramas de solução, eu vou ter X. Só fazer uma regra de 3, aqui já sai o nosso resultado. Questão 5. A concentração de íons potássio na água do mar é, em média, 390 miligramas por litros. Assim sendo, a concentração em mol por litro deste sal, ou seja, do potássio na água do mar, é aproximadamente igual a... Então, eu tenho aqui a nossa concentração comum, que é 390 miligramas por litro, e quero transformar isso aqui para mol por litro. Eu vou usar para isso a nossa massa molar. Só que fiquem atentos, isso aqui tá em miligramas, tá? 390 miligramas é a mesma coisa da gente dividir 390 por 1000, dando 0,39 gramas por litro. Então, eu vou fazer a nossa massa molar do potássio. Então, eu vou ter lá X gramas de potássio, é 1 mol, 0,39 gramas vai ser a nossa resposta em mol. Como aqui tá gramas por litro, vai ser mol por litro também. Aí, é só fazer a nossa regra de 3. Aqui é a massa molar do potássio. Questão 6. Soluções fisiológicas são soluções aquosas de cloreto de sódio a 0,9% massa-volume. Então, NaCl 0,9 massa-volume. E são usadas para limpeza de lente de contato e tudo mais. As concentrações aproximadas dessa solução expressas em mol por litro e miligramas por litro são, respectivamente... Então, aqui eu tô pedindo duas coisas. Eu tenho a nossa porcentagem, que é a concentração molar e concentração comum. Vamos lembrar o que é a nossa porcentagem. Quer dizer que eu tenho 0,9, como é massa-volume, gramas em 100 ml.
Então, eu vou fazer isso agora para miligramas por litro. Então, primeiro eu posso fazer aqui, ó, para 1 litro, ou seja, 1000 miligramas. Já vai sair a resposta aqui em gramas por litro, depois é só transformar para miligramas por litro. E a última questão é em mol por litro, que é o mesmo esquema que eu tenho aqui. Aqui eu tenho miligrama do exercício 5 e vou transformar para mol por litro. Então, através da massa molar do NaCl, que a gente já fez aqui anteriormente, eu vou descobrir a concentração em mol por litro. Questão número 7. Uma pastilha contendo 500 miligramas de ácido ascórbico, também chamado de vitamina C, foi dissolvida em um copo com 200 ml de água. Já dou aqui as massas atômicas do carbono, hidrogênio e o oxigênio e a fórmula da vitamina C. Eu quero concentração molar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, massa molar. Ó, são 6 carbonos para 8 hidrogênios e 6 oxigênios. Vou fazer como a gente já fez na sala. 6 carbono vezes 12, 8 hidrogênio vezes 1 e 6 oxigênios vezes 16. Então, vou ter nossa massa molar aqui. E vou fazer exatamente o quase que a gente fez no 1. Eu tenho a nossa massa, que é 500 miligramas, que é a mesma coisa que 0,5 gramas. Tenho o nosso volume, que é 200 ml ou 0,2 litros. Então, como eu quero em mol por litro, eu vou transformar a massa em mol, através da massa molar, e em seguida eu divido o mol pelo volume, ou faço pela fórmula. Molaridade é igual a massa por massa molar vezes volume. Tem as duas opções. Questão número 8. É possível combater o vibrião da cólera com o uso de uma solução aquosa de hipoclorito de sódio e uma concentração mínima de 0,11 gramas por litro. A massa de hipoclorito de sódio necessária para preparar 10 litros dessa solução expressos em miligramas. Isso aqui é uma regra de 3 simples, porque eu tenho 0,11 gramas, faz 1 litro de solução. Eu quero fazer 10 litros de solução, vai ser X. Depois transformar isso para miligramas. Questão número 9. O soro fisiológico contém 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico expressa em mol por litro. Então, já fizemos algo bem parecido. Então, eu tenho aqui NaCl. Como eu quero em mol por litro, eu tenho que fazer massa molar. Já tenho o nosso volume, que é 100 ml, então 0,1 litros. E a nossa massa, que é 0,9 gramas. Então, eu transformo gramas para mol, pela massa molar. E depois divido mol por volume. Aí eu já acho. Questão número 10. O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta que, entre outras, a seguinte informação. Cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml da solução de formaldeído, 37% volume. A concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem de volume e volume é... Então, o que a gente tinha lá? Para cada 100 ml do desinfetante ao total, coloquei 10 ml da solução de formaldeído. Então, 100 ml é o volume final da nossa solução, então 100 ml. Inicialmente, eu tinha um volume de 10 ml, com uma concentração inicial do formaldeído a 37%. Eu quero saber que no final, qual que é a concentração quando ele estiver nesses 100 ml. Então, é a nossa dúvida. Lembra da formulinha de diluição. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume
final. Só vou substituir sem muitos problemas. Questão número 11. Permanganato de potássio pode ser utilizado como germicida no tratamento de queimaduras. É um sólido cristalino e usado habitualmente como reagente comum nos laboratórios. Considere a dissolução em meio ácido de 0,395 gramas desse sal em água suficiente para produzir 250 ml de solução. A molaridade da solução resultante é... Então, eu tenho aqui nossa forma, que é o permanganato de potássio, sei a massa dele, 0,395 gramas, sei o volume, 250 ml, mesma coisa que 0,25 litros, e quero saber a molaridade. Então, exatamente a mesma coisa que é feito no exercício 11 e no exercício 9, é o mesmo. Então, eu vou transformar massa, eu transformo em mol, através da massa molar, e depois eu divido isso aqui por volume, eu acho, aqui. E a questão 12, quanto dissolve um comprimido efervescente contendo 1 grama de vitamina C em um copo com água, obtém-se cerca de 200 ml da solução aquosa. Qual a concentração em mol por litro? Aqui eu já dou a massa molar, então eu já facilitei um pouco para vocês. Então, eu tenho aqui a vitamina C, eu tenho a massa, é 1 grama, volume 200 ml, 0,2 litros, e já dou a massa molar, que é 180 gramas por mol. Então, se eu quero saber em mol por litro, pego a massa, divido pela massa, faço relação com massa molar, e aí eu vou ter relação em mol. Depois eu pego isso e divido pelo volume para ter no final mol por litro. Acredito que essa lista está bem tranquila, vocês têm até quarta-feira para me entregar como combinado. E eu estou postando para vocês uma nova lista de exercício. Nessa nova lista de exercício, nós temos aqui 3 exercícios com relação à aula que eu postei para vocês na última semana. Com relação a essa aula, vamos marcar uma data para vocês me encaminharem. Nós estamos aqui no dia 23, certo? Vocês têm até dia 25 para me entregar a lista, então essa daqui vocês têm até o dia 30/03 para me entregar. Então, tem tempo suficiente para ser entregue. Vamos lá, primeira coisa, eu quero identificar os pares ácido-base, que é a primeira parte da nossa aula que eu gravei para vocês. Então, usem aquela coisa, o par que tem mais hidrogênio é o ácido, o que tiver menos hidrogênio é a base. Então, aqui, o primeiro exemplo que eu vou enviar para vocês. Letra A, eu tenho 2 moléculas como reagente, 2 moléculas como produto. Então, vou pegar a primeira, HOCl. HOCl, eu vou olhar do outro lado da equação qual elemento que eu posso dizer que ele é parecido. Então, HOCl desse lado, o outro lado é OCl-. São os dois mais parecidos, afinal de contas, H3O+, não tem muito o que ser parecido. Visto isso, eu vou comparar qual dos dois tem mais hidrogênios. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu não tenho. Então, quem tem mais hidrogênio é ácido. Então, esse é ácido. Consequentemente, esse lado é base. E vou fazer a mesma coisa no outro. H2O, H3O+, que os dois são parecidos. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 3. Consequentemente, esse é ácido, esse é base. Vou fazer isso para todos os outros 4 exemplos que estão aqui no exercício para vocês fazerem. Fiz a letra A. Exercício número 2. Monte a expressão da constante de equilíbrio para as seguintes reações. Qual que é a nossa expressão da constante de equilíbrio? Sempre será concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes.
elevando os seus coeficientes estequiométricos. Então, eu vou fazer a primeira. Lembrando que aqui só vai entrar compostos aquosos ou gasosos. Líquidos ou sólidos não entram aqui, tá? Se atentem a isso. Então, o primeiro exemplo aqui, tem gasoso, gasoso e gasoso, todos entram. Então, a constante de equilíbrio vai ser produto SO3, então, concentração do SO3 elevado ao 2 aqui. E reagente eu tenho o SO2, concentração do SO2, esse 2 que tá aqui vem para cima, vezes concentração do O2. Como o O2 não tem nada, eu não preciso colocar nada aqui. Então, vocês vão fazer o mesmo na B, C e D. Só lembrem disso, da questão de líquidos e gasosos não entrarem, líquidos e sólidos. Então, por exemplo, na C aqui, eu vou colocar aquoso, líquido. Esse aqui eu não vou colocar só esses outros que são gasosos. Então, é bem tranquilo para vocês fazerem. E o nosso último exercício dessa outra lista, que vocês têm até o dia 30 para me entregar, eu quero que vocês calculem valor de H3 ou mais, OH-, pH e pOH. Então, tem uma tabelinha para ser preenchida. E vocês têm aqui ao todo 5 soluções para fazer. Eu vou fazer a primeira com vocês, o resto vocês tentam fazer em casa. Então, a primeira solução que nós temos aqui, o que eu tenho dela? Eu tenho nossa concentração do H3 ou mais, que é 7,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Antes de fazer ela, deixa eu só recapitular as fórmulas que a gente viu. Nós vimos em aula que a fórmula do KW é igual a H3O mais vezes OH- e o valor de KW é 1 vezes 10 a menos 14. Vimos o valor de pH, que é menos log de H3O mais pOH menos log de OH- e que pH mais pOH é igual a 14. Então, esse é o nosso formulário. Lembrando que o formulário sempre estará em prova, não tem que se preocupar com isso. Então, eu começo aqui. Se eu tenho H3 ou mais e eu peço no meu exercício OH-, pH e pOH. Aprendam a interpretar formulário e o que eu tenho. Eu tenho aqui no nosso exercício a concentração de H3O mais e quero achar OH-. Para isso, eu tenho uma fórmula, H3O mais vezes OH- e o valor de KW. Então, eu posso começar por ela. Então, KW vai ser H3O mais vezes OH-. Vou substituir. O valor de KW é fixo. Então, 1 vezes 10 a menos 14. H3O mais do exercício, 7,3 vezes 10 a menos 4, vezes o OH- que eu quero saber. Tá multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho aqui 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 7,3 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai ser igual a concentração de OH-. Peguem a calculadora de vocês, que eu já fiz nosso tutorial de como usar, mas vamos lá. Então, eu começo 1 exponencial a menos 14, dividido por 7,3 exponencial a menos 4. Então, eu já tenho a nossa resposta, que a concentração do nosso OH- é 1 ponto, posso arredondar 1,37 vezes 10 a menos 11. Não esqueçam do menos 11 no cantinho da calculadora aqui,
em mol por litro. Então, achei a nossa primeira resposta que eu queria. A concentração de OH- é 1,37 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Vamos para a segunda questão que nós tínhamos. Então, achei o OH-, vou achar pH. Para eu achar pH, eu tenho uma fórmula direta, menos log da concentração de H3O+. Posso utilizar ela. Então, pH menos log de H3O+. H3O+, eu já tenho do exercício. Menos log, abre parênteses, log sempre com parênteses, gente, vezes 10 a menos 4. Eu vou colocar isso direto na nossa calculadora. Então, ó, começa com menos log. Então, menos log, abre parênteses, 7,3 exponencial a menos 4. Não esqueçam de fechar parênteses. E outra, depois do 7,3 não tem o vezes aqui, já é o exponencial direto. Então, essa é a nossa resposta aqui, ó. Valor de pH 3,14, a gente pode arredondar também. 3,14. Falta achar o pOH. Dentre as fórmulas, eu tenho uma fórmula que já relaciona pH com pOH. Posso utilizar ela, que ela é mais simples. Então, eu posso fazer pH mais pOH é igual a 14. pH a gente já tem, que é 3,14 mais pOH igual a 14. Passa para o outro lado, diminuindo. Então, pOH 14 menos 3,14, pOH 14 menos 3,14, dá aqui 10,86. Então, vamos preencher a tabela já com os nossos resultados. pOH 10,86, pH 3,14 e o valor de OH- 1,37 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Agora, vocês vão fazer a letra B. A letra B eu já tenho o OH-, então eu vou fazer inverso. Eu começo achando H3O+ pela mesma fórmula de KW, depois eu vou ter H3O+ e o OH-. Posso fazer pH e pOH, e assim por diante. Então, eu volto a reforçar que essa lista vocês têm até o dia 30 para me entregar. Aí, fiquem à vontade as formas que vocês desejam entregar. Via WhatsApp, redes sociais, via e-mail, mas em todos eles, me mandem os nomes de vocês para eu dar o ok. Qualquer dúvida, de novo, entrem em contato. Obrigada, pessoal.